Na ordem do que você falou aí, né? Começa primeiro com a eficiência de um primeiro tempo que o Clube do Remo até soube sofrer, mas que ao mesmo tempo foi bem eficiente quando precisou ir no ataque. E claro, como vocês destacaram bem, né? Os jogadores já começando a ganhar um pouco mais de confiança. Isso tudo agregado, né, a um coletivo de um Clube do Remo que corre, né, por todos ali, todos os jogadores correndo por todos. A gente pode inclusive destacar realmente essa confiança que a gente até destacou na última semana sobre o Panagiotis, sobre o João Pedro que precisava de um gol. Então, conforme você tem um elenco e vai girando ele, todos eles jogam num coletivo e esse coletivo funciona, vai, em algum momento, cada um fazendo a sua parte ali, tendo essa premiação, né, que é o gol. Isso favorece bastante para um plantel mais fechado e motivado, né, e o coro da torcida vai justamente ecoar nesse, eu acredito. Falando em elenco, e o Léo Lang, Maurício? Existia uma grande preocupação em relação à ausência do Marcelo Rangel. Como tu avalias o jogo dele de sexta? Olha, ele não foi tão exigido assim como a gente esperava, né? Mas num contexto de ser o goleiro que fala com a defesa, de estar brigando, ele não foi tão exigido, muito mais por conta do Cuiabá. Mas dentro do que o Clube do Remo apresenta, o Léo Lang sempre foi um cara assim muito bom para suplente. Ele tem essa responsabilidade agora. Talvez seja mantido ainda, né? Se o Iago não tiver condições de voltar próximo domingo, tem até uma dúvida sobre isso. Mas o Léo Lang, ele tem a confiança do torcedor, sempre teve um jogo no Campeonato Paraense ali onde ele já não foi tão bem que criou-se essa interrogação, mas o Léo Lang, ele tem essa confiança do torcedor, estava precisando reconquistar, né? E esse jogo, independente de ter sofrido um gol, que nem foi tão culpa dele, tem tudo para ser aí peça-chave nessa reta final de Série B que vai ser necessária aí para ele. Ô Maurício, em qual aspecto o Remo mais melhorou com a chegada do Guto? A gente vê a diferença de um treinador mesmo, né? Que conhece a competição, conhece o futebol brasileiro e principalmente conhece a realidade da Série B, né? Não que o Antônio não conheça, já que ele já teve essa participação pela equipe do Cuiabá. Não conhecia. Mas, pois é. Mas o conhecimento dele era muito pequeno e muito centrado. Aqui, para o futebol do Norte, para o futebol paraense, o Guto ele já tem uma certa experiência, por já jogar contra muitas vezes, por já entender, né, muito do mercado do futebol brasileiro hoje. Enfim, o Remo ganha nessa diferença e o Guto, cara, só veio para acrescentar e os resultados estão aí, né? Você acabou de passar os recordes dele, pode estar quebrando mais um recorde nesse próximo final de semana. Maurício Bessa, mais ou menos essa matemática que o torcedor azulino pode levar em consideração nesses 4 últimos jogos da Série B. Olha, dá para confiar nesses 63 pontos porque o Remo tem 2 confrontos diretos. Mas, assim, não dá para a gente contar 100%, né? Por isso é 99%. Mas o Clube do Remo vencendo 2 partidas, as próximas, e, claro, torcendo aí por um tropeço, por exemplo, hoje, da Chapecoense, já começa a melhorar um pouco mais esse 99%, botar um vírgula um pouco mais ali à frente. Mas é importante, né, para o Clube do Remo, ele já ficou até melhor, rodadas atrás a gente já calculava isso aí com outras 6 vitórias, né, ou então 5 vitórias, um empate, enfim. A matemática está ajudando o Remo, mas o Remo principalmente está se ajudando também, isso facilita bem mais para que esse número consiga superar e chegar próximo aí do 100%, que é o que o torcedor espera. Maurício Bessa, mais uma derrota do Paysandu na Série B, o Paysandu que tem encontrado muita dificuldade de conseguir vencer os jogos como mandante na competição. Se a gente for fazer uma classificação dos visitantes, o Paysandu até que faz uma campanha razoável fora de casa, mas em casa é o pior mandante do campeonato e foi derrotado novamente. Desde as primeiras rodadas, né, Matheus? A gente vê isso, eu não sei até quando, né, o GC, essa letrinha que fica aqui embaixo, vai ficar escrito que fase para o Paysandu, porque realmente é um time que já entra em campo nervoso por estar tanto tempo na zona do rebaixamento, mas que ainda assim consegue se complicar, não consegue reagir, isso tudo vai atrapalhando, é um time muito vulnerável, faz com que o adversário se sinta confortável, que foi o caso do Avaí, dentro da Curuzu, e irreconhecível um Paysandu de um primeiro tempo desastroso e apático, cara. Então o torcedor que estava lá já estava na bronca. Se o Márcio falou alguma coisa no intervalo que melhorou ali a postura, precisa saber o que foi que ele falou, que devia já ter falado isso há pelo menos umas 3 rodadas, 4 atrás. Mas assim, o Paysandu parece que melhorou no segundo tempo, mas isso só foi porque, na comparação com o Paysandu do primeiro tempo, que não existiu. Então é muito pouco para um Paysandu, e como o Marquinhos bem destacou, começou errado, não tem como dar certo, e o Paysandu aos poucos, né, vai perdendo cada vez mais a identidade, já começa jogando de preto dentro da sua casa, isso aí já quebra completamente o torcedor, e os resultados falam por si também, né? Ou seja, a gente falava muito sobre a questão matemática, que era o único aspecto que ainda segurava o Paysandu. Na próxima rodada, isso não pode mais segurar o Paysandu na Série B e matematicamente o time está decretado ao rebaixamento na Série C. Pois é, tinha que ser o Atlético Goianiense, que já foi algoz, né? Como foi algoz dentro da Curuzu, só que dessa vez é fora. Mas é um retrato de um Paysandu que a gente já vem falando há muito tempo, né? Lógico que a gente vem estendendo a matemática porque ela permite, né? Mas se você for conversar com torcedores de 10, eu acho que 9 vão dizer que o Paysandu
mentalmente caiu lá contra o Volta Redonda, porque não apresentou ali era a última esperança, era o último pingo de esperança. Lógico que o torcedor vai se apegar a números, ele vai se apegar ao amor que ele tem pelo clube, mas se dentro de campo não está dando resultado, vai ter uma hora que, como o Márcio bem destacou, a gente vai ter que entender a realidade e trabalhar com o que a gente tem e entender o que a gente vai querer e já focar para o ano que vem, mas aparentemente as coisas ainda estão meio confusas na Cor Azul. O torcedor